Tenho contemplado, filho querido, suas orações. Pelas madrugadas tenho ouvido suas petições. Dizendo, meu Deus, a luta é grande, não vou suportar. Meu Espírito Santo vai te consolar, te dando forças para continuar. Só provo quem amo, por isso meu filho, meu povo, você, e em breve tu vais receber a tua vitória, sou teu ser. A igreja levante, prossiga, insiste. A vitória é de quem não desiste. Acredita, você vencerá. Mais uma vez a igreja. Vai chorando, sorrindo, cantando. Esta luta já está passando e o troféu da vitória terá. Quantos creem que nessa noite já foram abençoados? Dá glória para Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Meus amados irmãos, chegou o momento de nós ouvir. Abaixa um pouquinho o microfone para dar. Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento de nós ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar o pastor Flávio, glórias a Deus. Para mim é um prazer poder estar conhecendo o pastor Flávio, bem recomendado pelo pastor Paulo, do pastor presidente da Madureira, glórias a Deus, aqui do campo, amém, glórias a Deus, bem recomendado, Deus abençoe a sua vida, deixa Deus teus aqui. Aleluia. Não leva nada para casa, deixa aqui. Aleluia. Amém, glória a Deus. Pastor Flávio tem até 9h30 para dizer que Jesus salva, liberte e leva para o céu. Oramos ao Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida do teu servo, Senhor Deus. Usa poderosamente, meu Pai, o teu vaso, Senhor Deus, nesta noite. Aquilo que Ele tem para transmitir, meu Pai, através, meu Pai, da sua palavra aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, usa o teu servo em nome de Jesus. Pastor, fala com toda a liberdade. Aleluia, Deus. Povo de Deus, receba a paz do Senhor, amém. Povo de Deus, receba a paz do Senhor, amém. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Então, abra a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 6. Enquanto você acha referência bíblica, deixa eu falar com alegria, Deus, que concede a obra de poder estar adorando a Deus juntamente com vocês. Tá bom? Não há nada melhor do que poder adorar o nome de Jesus. Não há privilégio maior do que poder adorar. Aleluia, Pai. Oh, glória. Aleluia. Deus Cristo, com toda a sorte de bênção, abençoe a vida da pastora Adriano, da Renata, que Deus possa vos abençoar de uma maneira toda especial. Tá bom? Obrigado pelo carinho, a diligência do seu coração, o grupo Ciclo de Oração, que Deus possa vos abençoar, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite e obrigado pela bondade de nos ter escolhido, tá bom? As demais denominações, que Deus e Cristo nos abençoe. A igreja de Castanhão, de Paulo, que Deus possa abençoar aos demais cristãos, os obreiros, que Deus nos abençoe, tá bom? Minha esposa não pode estar aqui comigo,
porque ela estava na agenda da nossa sede e ela chegou 6h em casa, ela só chegou e eu já saí. Ela não pôde estar hoje aqui conosco e devido também à pandemia, nosso carro foi roubado, então nós estamos sem carro. Aí eu falei, pastor, que eu ia vir de moto. Eu falei, Jesus, segura a chuva para mim chegar até lá. Assim, Elias orou, eu não posso orar. Aí minha esposa falou, bota a capa. Eu falei, não. Vou assim, a capa vai dentro e vou vir, irmão. Se gostei a mão aqui, a chuva começou a descer. Acredito em você não, mas eu acredito. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Sai ao seu. Diga para quem está do lado, diga, irmão. Mais forte, irmão. Quem é você? Depois da meia-noite. Respira fundo, diga para ele, irmão. Pode se sentar. Dentro do tempo que me foi oportuno, eu quero poder aqui falar sobre este tema tão necessário, tão urgente. Nós precisamos falar duas verdades nessa última hora. João disse que já é a última hora. Nós precisamos falar duas verdades. A primeira é que Jesus vem. A segunda é perguntar se a igreja vai. A certeza que ele vem, todos temos. Mas a questão não é se ele vem, a questão é se nós vamos subir. Que ele vem, nós sabemos. Então a mensagem, ela tem que alertar que Jesus vem, mas também indagar se a igreja vai. Por quê? Porque no afã de clamar que ele vem, e tem muita gente que clama para Jesus vem, e se ele vem, ele não vai. Ele está clamando, ele está pedindo o arrebatamento, mas ele não está preparado para o arrebatamento. Há uma geração empolgada, porque nós romantizamos o grito do arrebatamento, nós romantizamos o grito Maranata, e isso não deve ser romantizado, porque é uma geração tão romântica gritando Maranata. Só que Jesus lá do céu, ele disse, se eu for, vocês não vêm, por isso que eu não fui ainda. Já está tudo preparado, já está o céu preparado, já está a morada preparada, o noivo está preparado, o juiz do casamento está preparado, os anjos que tocam as trombetas estão preparados, e como sempre no casamento, a última está preparada, é a noiva. Falta a noiva estar preparada. Ele está encurtando o tempo, ele está ensinando a igreja, e principalmente os discípulos que estão à sua volta. Ele vai falar para os discípulos, depois da montanha, depois do sermão da bem-aventurança, que ele vai falar do caráter do reino, ele vai falar sobre o caráter de quem participa do reino. Em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, durante 6 horas consecutivas, Jesus prega um sermão falando sobre o reino de Deus, falando sobre o caráter do reino, e dali para frente ele vem trazendo uma série de mensagens exortativas ao coração da igreja. Ele vem trazendo uma série de mensagens de despertamento. Ele vem trazendo uma série de mensagens de lições importantes. Ele vem falando em parábolas, explicando as parábolas, ensinando os discípulos. Ele vem falando sobre os impostos. Ele vem falando sobre dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Ele vem falando e alertando o papel da igreja.
ele vem falando que enquanto ele não vier, a igreja tem um papel a cumprir aqui na terra. A igreja tem os seus deveres a cumprir aqui na terra. A igreja, como cidadão, tem o seu caráter para ser funcional aqui na terra. Por que ele vai falar sobre o caráter da igreja? Porque a igreja que ele estabeleceu não é uma igreja só de aparência. Ele não quer. Ele quer uma igreja com caráter firmado. Por isso, ele vai marcar um culto em Mateus capítulo 5, conhecido como o Sermão da Bem-aventurança. É o culto mais famoso que Jesus fez. É o culto em que ele decide fazer uma atmosfera diferente. Ele está na praia, reúne multidões. Ele está no ambiente, reúne multidões. Só que agora o culto, ele decide elevar um pouquinho mais alto. Milagre, ele faz aqui embaixo. Milagre, ele faz aqui. Ele ressuscita aqui embaixo. Ele faz milagre aqui embaixo. Mas quando trata de ensinamento, ele eleva um pouquinho mais alto. E ele vai na montanha. Ele marca o culto nesta montanha, chamado a montanha da bem-aventurança. Mas não é uma montanha de fácil acesso. Não é uma montanha que qualquer um pode subir. Para subir, tem que ter coragem, tem que ter uma motivação, tem que ter um propósito. Ele coloca o culto lá em cima. E quando ele chega lá em cima, os discípulos vão perguntar: por que ele não pregou esse sermão aqui embaixo? Que todo mundo poderia chegar. É porque Jesus, ele queria saber quem estava disposto a aprender, quem estava disposto a ouvir os ensinamentos. Porque quem quer aprender precisa elevar-se, precisa subir um pouco, sair um pouco da terra, elevar. Não tem como aprender com Cristo agrudado aqui embaixo ainda. Por isso que ele faz o sermão da bem-aventurança. Ele sobe a montanha, sobe junto com ele. Ele cerca Jesus. Ele começa a pregar sobre o caráter do reino. Ele começa falando: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele já está ensinando a igreja que o reino de Deus não é reino para fracassado, que o reino de Deus não é reino para gente mimada, que o reino de Deus é reino para quem tem que entender. Vai ter choro? Vai. Não vai cessar o choro. Bem-aventurados os que choram, mas porém terá consolo no meio do choro. Ele não promete a ausência do choro, ele promete que terá consolo. Ele não promete a ausência da dor, ele promete que terá graça para suportar. Ele está ensinando a igreja que esse evangelho aqui não é um evangelho que tira dor, não é um evangelho que tira sofrimento. Pelo contrário, é um evangelho que dá suporte para atravessar. Porque de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver nem o Pai, nem o Filho e nem o Espírito tirando alguém da prova. Você não vai ver nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito tirando alguém da aflição. Pelo contrário, ele deixa, mas ele entra junto. Ele não tirou Daniel da cova, mas ele entra com Daniel na cova. Ele não tirou Israel do deserto, mas ele entra com Israel no deserto. Ele não tirou os meninos da fornalha, mas ele entra com eles na fornalha. Por quê? Porque o evangelho não é evangelho que tira dor, é evangelho que dá graça, suporte para atravessar a dor. Aquela ideia de que a prova vai passar, de que a luta vai passar, de que a aflição vai passar, essa ideia está errada, porque não é a prova que passa, sou eu que passo por ela. Não sou eu que passa, sou eu que passo por ela. Isaías vai dizer: quando passares pelas águas, não tem jeito, vai ter que passar, mas porém ela não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, não tem jeito, vai ter que passar, mas porém ele não te queimará. Não foi Daniel, não foi a cova que passou por Daniel, foi Daniel que passou pela cova. Não foi a fornalha que passou pelo Sadraque, Mesaque e Abednego, mas foram eles que passaram pela fornalha. Não foi o deserto que passou por Israel, foi Israel que passou pelo deserto. Não foi a morte que passou por Jesus, foi Jesus que passou pela morte. E ele é o mundo que vai passar, mas é vocês que vão passar pelo mundo. Por quê? Porque o evangelho não é ferramenta que tira dor, que tira prova. Se você veio para Cristo para ele tirar sofrimento, está no lugar errado. Se você veio para Cristo para ele tirar prova, está no lugar errado. Mas eu tenho a certeza de dizer: vai ter prova, vai ter dor, mas vai ter presença, vai ter consolo, porque o evangelho é ferramenta de suporte. O evangelho é ferramenta de suporte. Por isso que Paulo diz: tudo eu posso naquele
Isso aqui não é um versículo romântico. Aleluia, Pai. Em que eu uso para mim, dizendo que eu posso ter o que eu quero, porque Ele me fortalece. Não. O contexto, Paulo está dizendo: passei fome, passei perigo de salteadores. Eu apanhei na cara de um servo de Satanás. Essa ideia de que crente não é humilhado, essa ideia de que ai daquele que toca no descarta, joga fora, porque Paulo disse: eu apanhei na cara de um servo de Satanás, eu apanhei na face, eu sofri, eu levei espinho, e o dia que eu fui orar para ele, pedindo para ele tirar o espinho, eu recebi um não dele. Ele disse: eu não vou tirar o espinho. Eu pedi novamente, e ele disse novamente: eu não vou tirar o espinho. Pela terceira vez eu orei, e ele disse novamente: eu não vou tirar o espinho, porque evangelho não é para tirar dor, mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo uma geração que estão romantizando o evangelho, estão vivendo um evangelho de contos de fada, um evangelho de final feliz, um evangelho de final contente. Pedro morre crucificado de ponta cabeça. O apóstolo Paulo não enriqueceu, morreu pobre, sozinho, sem ninguém, mas salvo, porque o propósito do evangelho, como primórdio, é a salvação. Venha para Jesus e você vai ser próspero. Ele disse para Paulo: vem para mim que você vai sofrer, vem para mim que você vai perder tudo, vem para mim que você vai apanhar. Morreu sozinho o apóstolo Paulo, morreu pobre o apóstolo Paulo, morreu sem ninguém o apóstolo Paulo, mas ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a minha fé. Esse é o evangelho que Jesus está pregando, está ensinando. Na cruz, quando ele está no meio dos dois ladrões, alguém do lado vai dizer para ele: se tu és o Cristo, tira-nos daqui. Ele nem responde esse tipo de gente, ele não faz nem questão de responder, mas o outro diz que está falando besteira, porque a gente está aqui porque deve, mas ele é inocente. Ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje no paraíso. Por que Jesus não responde o outro ladrão e responde esse? É porque o outro ladrão é aquele tipo de crente: eu te sirvo, mas me tira da cruz. Eu te sirvo, mas me tira do sofrimento. Eu te sirvo, mas me tira da prova. Aí Jesus diz: então nem me serve, fica aí mesmo. Porque evangelho não é para tirar da cruz, é para levar para o céu. Evangelho não é para tirar da dor, é para levar para o céu. Então eu não vou te prometer que a tua vida vai melhorar, eu não vou prometer que todo mundo vai te amar, eu não vou prometer que a tua vida vai ser mil maravilha, que a tua família vai te amar. Não, eu não posso prometer isso, porque isso é uma promessa falsa. A única coisa que eu posso prometer é que está preparado o reino. A única coisa que eu tenho certeza é que ele foi para o Pai preparar os morada, porque para quando o final chegar, nós estejamos com ele. Perturbado. Jesus vem ensinando os discípulos para que eles não sejam enganados. Jesus vem ensinando os discípulos para que eles não sejam corrompidos. Mas vai chegar o momento em que ele vai aplicar a escatologia que chamamos de estudo das últimas coisas. Ele vai começar a falar das coisas vindouras. Ele vai começar a falar da sua própria volta. Jesus nem morreu na cruz e já está falando do arrebatamento dele. Jesus nem morreu na cruz, nem ressuscitou e já está falando da sua vinda, já está falando da sua segunda vinda depois do arrebatamento. Ele já está alertando a igreja, e no coração dos discípulos causa uma curiosidade, porque eles vão indagar Jesus, dizendo em Mateus capítulo 24, eles vão perguntar a Cristo, dizendo: quando serão essas coisas? Que sinais acontecerão? E aí Jesus vai sentar com eles, vai explicar para eles e vai falar que antes que tudo isso aconteça, é mister acontecer algumas coisas. Perceba que o que Jesus vai dizer, ele mesmo diz, é mister, ou seja, é necessário que aconteça, porque isso vai anteceder a volta do Filho do Homem. Isso aqui se chama sinais, sinais de que as coisas estão prestes a acontecer.
ele começa a ensinar os discípulos, e a primeira coisa que ele já fala é aquilo que chamamos de apostasia, porque ele vai dizer: muitos irão em meu nome para enganar até mesmo os escolhidos. Perceba que Jesus vai alertar os discípulos e dizer que o diabo não vai vir no seu nome para enganar, que o diabo não vai vir no seu nome para enganar. E esse talvez seja o erro da igreja, que está esperando o falso profeta, que está esperando o anticristo, que está esperando Satanás vir no seu próprio nome para enganar. Mas Jesus disse: eles irão no meu nome para enganar. Por quê, pregador? Porque o diabo não tem autoridade no seu nome para enganar. Ele tem que usar o nome de Jesus. Por isso que nós precisamos estar alerta. Nem todo aquele que fala de Jesus é de Jesus. Nem todo aquele que prega sobre ele é dele. Nem todo aquele que canta sobre ele é dele. Jesus deixou escrito: não se engane, vão falar do meu nome, mas não é de mim. Vão falar sobre mim, mas não tem nada de mim. É mister que isso aconteça. Por quê? Porque Satanás sabe que o nome de Jesus tem poder para tudo. Então ele vai tentar enganar a igreja. É no nome de Jesus. Isso se chama apostasia. E o que tem de gente sendo enganado, porque nós olhamos, ele está falando de Jesus, ele está pregando sobre Jesus, e Jesus diz: virão no meu nome para enganar. Porque a credibilidade de Satanás para enganar, ele não tem. Satanás sabe que se ele vir como ele não vai conseguir. Ora, se Satanás chegar para você e dizer: tudo bem, a paz do Satanás, eu vim para te matar, você vai dizer: para lá, sai daqui. Você sabe que ele é mau. Se ele chegar para você e disser: o seu Satanás, eu vim matar, roubar e destruir, eu vim acabar com a sua vida, você vai se retroceder, você vai sair. Se ele chegar e dizer: eu abri uma porta para você, e essa porta é para destruir, você vai dizer: não vou entrar. Mas Jesus está dizendo ao contrário. Ele vai vir dizendo: olha que porta eu abri, o Senhor Jesus. Ele vai vir no nome de Jesus para enganar. Ele vai vir dando a paz do Senhor. Ele vai vir falando da palavra. Ele vai vir falando do que está escrito aqui também, para enganar alguns. E Jesus diz: até mesmo os escolhidos, se os dias não fossem abreviados, eles seriam enganados. Por que Jesus está falando isso? Porque nunca se viu uma geração que consegue ser enganada por qualquer vento de doutrina, consegue ser enganado por qualquer lixo de internet. É tanta mensagem enganando a igreja. Aí nós criamos uma geração mimada. Por quê? Porque tem gente falando do nome de Jesus, falando o que Jesus não falou, dizendo que você é o melhor da terra, dizendo que você não merece sofrer, dizendo que você merece ser feliz. Mas não foi Jesus que falou, foi o diabo que usou o nome de Jesus para enganar. E o que Jesus disse? Vai ter aflição, vai sofrer, vai padecer. Essas são as palavras. Mas vamos usar o nome de Jesus para enganar. Paulo disse: se vier outro pegar o evangelho que não seja esse, é anátema, maldito. Pode ser um anjo do céu, se não pregar o que está aqui, seja maldito. Olha o alerta de Jesus antes da sua volta. Por que Jesus está alertando? Porque o diabo sabe que daqui a pouco a trombeta toca. E qual é o plano do diabo? Levar o máximo de pessoas possível para o inferno, porque o seu lugar já está garantido. Então ele quer levar mais alguém junto com ele. E como ele sabe, ninguém vai cair diretamente na sua falácia. Por isso que o diabo não vem como diabo, ele vem como amigo também. Ele vem como relacionamento também. Ele vem dizendo: eu te amo também. Ele vem dizendo: eu gosto de tu também. Ele vem dizendo: nós estamos juntos também. Ele vem dizendo: nós somos parceiros também. O diabo vem no nome de Jesus para enganar, para deturpar, para tirá-los da presença, para tirá-los da essência. Há 10 anos atrás, o diabo tirava alguém da igreja e levava para fora para desviar. Há 10 anos atrás, era assim que acontecia. Só que o grupo de obreiro, o ciclo de oração,
ia na casa, orava, repreendia e trazia de novo aquela alma. Então o diabo achou outra estratégia. Então hoje ele não precisa tirar da igreja para desviar. Deixa cantando, deixa pregando, deixa falando do nome de Jesus, não tem problema. Eu preciso só tirar o foco dele. Eu preciso tirar a essência dele. O pecado hoje, como primórdio, não é de tirar do ambiente primeiro. É primeiro tirar você da essência de Cristo. Por isso que nem sempre o pecado vai tirar a tua posição, mas vai tirar o teu posicionamento. Ora, ele era querubim ungido da guarda, o anjo da luz, príncipe da luz. Quando ele pecou, ele caiu. Ele não perdeu o cargo, continua sendo príncipe, só que agora trevas. Ele não perdeu o cargo, mas perdeu a essência, porque o pecado tira a essência. Tinha gente no trono, mas sem Deus, sabe? Por quê? Porque o intuito do diabo não é mais de tirar daqui, não é mais de tirar do altar, não é mais de tirar da igreja. Por isso que o céu não é para quem frequenta a igreja, o céu é para quem se considera e anda como filho de Deus. O céu não é para frequentadores, o céu não é para quem tem a carteirinha da convenção, o céu não é para quem tem a credencial de presbitério, o céu não é para quem tem a credencial de diaconato, o céu é para quem anda conforme está escrito aqui. O céu não é para quem não deixa de faltar um culto, porque tem gente que não vai faltar um culto, tem gente que vai participar de todos os eventos, mas no final vai morar com o diabo. Tem gente que vai passar a vida toda pregando para ele, cantando para ele, e no final vai morar como adversário, porque não trata daquilo que eu faço, trata daquilo que eu sou. Jesus está alertando a igreja. O fato de você estar no templo não significa que vocês estão no céu. O fato de você participar do grupo não significa que estão no céu. Por quê? Porque não trata de ambiente, trata de quem vocês são e aonde vocês estão inseridos. A preocupação de Jesus era que o diabo viesse enganá-los em seu nome. Falar do nome de Jesus. Glória a Deus. Se você perceber, Jesus virou um cara moderno na nossa geração. Jesus virou um cara bacana. Jesus virou um Jesus de todos, de todas. Virou um Jesus legal. Se torceu o bico, como do mesmo jeito. Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para falar da Bíblia. Virou um Jesus bacaninha. Virou um Jesus de amor. Só que mesmo Jesus de amor, ele também disse: se teu braço pega, arranque-o. Porque é melhor entrar no céu sem um braço do que entrar no inferno com os dois. O mesmo Jesus de amor, ele diz: vocês são filho do diabo. Por quê? Porque não praticam o que eu mando. Só falam de mim, só andam comigo. Seguir a Jesus não significa ter Jesus. O problema dessa geração é que confunde isso com relacionamento. Essa é a preocupação de Jesus. Por que Jesus está ensinando os discípulos? Porque ele não quer que os discípulos sejam apenas trabalhadores, mas sejam íntimos dele. Porque trabalhar para Jesus e ter Jesus são duas coisas diferentes. Fazer para Jesus e ter relacionamento com Jesus são duas coisas diferentes. Tem gente que trabalha para ele, mas não tem ele. Prega para ele, mas não tem ele. Canta para ele, mas não tem ele. Faz para ele, mas não tem ele. Por quê? Porque serviço não substitui relacionamento. Você não vai, por isso que você não vai para o céu pelo que você faz. Você vai para o céu pelo que você é. Não trata de obra, Tiago disse. Trata de intimidade, relacionamento. Porque uma geração que trabalha muito, mas não tem nada de Jesus. Uma geração que prega muito, mas não tem nada de Jesus. Uma geração que canta muito, mas não tem nada de Jesus. Por quê? Porque confunde obra com relacionamento. Por isso eu vou falar isso aqui, talvez vai doer na alma. Jesus não morreu para você trabalhar. Jesus morreu para você ser salvo. Porque nós já trabalhamos antes da sua morte. Então trabalhe depois, seja íntimo para depois trabalhar. Por isso que antes dele dizer vinde por tudo, ele disse primeiro vinde. Ele não
está falando disso, sabe? Se o tema é que Jesus vem, do que adianta eu bater na tecla que Jesus vem, se a gente não vai? Então que Jesus vem, até o bêbado sabe, ele vem. Só que a questão aqui é, se nós vamos, trata de apostasia. Ele está falando sobre o que vai acontecer antes do arrebatamento, sobre as coisas que vão acontecer no meio da igreja, a enganação, espíritos enganadores. Paulo vai vacinar, dizendo que até doutrinas de demônios tem. Paulo vai dizer que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, apostasia, abandono de fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Porque o diabo também vai vir dizer, assim diz o Senhor. Nós estamos sendo levados por qualquer ângulo de doutrina. Nunca se viu uma geração que acredita tanto nesse lixo de internet. É verdade. Uma geração que não é capaz de abrir a Bíblia. Uma geração que não é capaz de se relacionar com Ele. Uma geração que é enganado por qualquer ensinamento, por qualquer dogma, por qualquer doutrina teológica. Uma geração que vê Jesus em tudo. Uma geração que acredita em tudo que ouve, que vê. Jesus está alertando os discípulos sobre esses que viriam. Esses que viriam para enganar a igreja, para deturpar a igreja, para corromper a igreja. Jesus vai deixar bem claro que eles precisavam conhecer a Jesus. E a palavra conhecer usada por Jesus não é conhecer de saber. A palavra conhecer do grego trata de intimidade. Por isso que você vai ver dentro da Bíblia a expressão de um marido conheceu a esposa. Trata de intimidade. Por que Jesus está falando isso? Porque tem gente que anda comigo, mas não é meu íntimo. Tem gente que está comigo, mas não é íntimo meu. Participa da mesa, mas não é íntimo. Fala comigo, mas não é íntimo. Então ele está falando que somente quem conhecesse-o é que teria escape dessa doutrina. Quem não é íntimo é levado por qualquer vento doutrinário. Quem não é íntimo acredita em qualquer revelação. Quem não é íntimo acredita em qualquer falácia. Mas quem é íntimo sabe quando ele fala. Quem é íntimo conhece o Senhor. As minhas ovelhas me conhecem pela intimidade. Não confunde a voz do seu amado. Nós estamos confundindo. Nós estamos trocando Jesus. Nós estamos reconhecendo que não é para ser reconhecido. Nós precisamos voltar à nossa origem. A igreja que conhece Jesus. Intimidade. Até porque trata-se de um casamento. Então não tem como ter casamento se não tiver uma conexão. E eu já vou chegar no tema onde eu quero chegar. Mas eu preciso falar isso aqui para você entender aonde eu quero chegar. Por que eu estou falando isso? Porque a preocupação de Jesus era que essa geração e esse grupo viriam forte sobre a igreja. Então a igreja esperaria Herodes. Porque o problema não era Herodes. O problema não era Golias. O problema não era Faraó. O problema era o sistema que veio no nome de Jesus. O problema não é a macumaria. O problema não é a maçonaria. Porque se ele vier, nós vamos daqui para lá com espada. O problema é que tem gente no nosso meio nos corrompendo os nossos bons costumes. Enquanto a gente olha para lá e diga macumaria para lá, feitiçaria para lá, tem gente usando o nome de Jesus para tirar os bons costumes. Aí tem gente que já não ora mais. Tem gente que já não acredita mais nos dons espirituais. Tem gente que já não acredita mais na manifestação do Espírito. Tem gente que não acredita mais em intimidade com Deus. Por quê? Porque o engano parte de dentro. Somente alguém íntimo que pode convencer alguém. O inimigo não vai conseguir convencer. Então ele tem que se ajuntar para poder convencê-lo. Lembra de Daniel? Por que o rei manda chamar Daniel para sentar na mesa? Porque não adianta querer matar Daniel.
Daniel sabe quem eles são. Então faz o seguinte, chama ele para comer conosco, vamos dar boa comida para ele, vamos fazer ele sentar na mesa, vamos fazer ele ficar amigo, para depois corromper os bons costumes. Só que Daniel disse, eu não vou sentar na mesa, porque eu estou no altar. Quem está no altar não senta na mesa. Quem está no altar sabe a intenção da mesa. Eu estou na Babilônia, mas não faço parte da Babilônia. É que nós estamos sendo corrompidos por dentro da casa. Aí você percebe que tem gente que já não sabe mais o que é respeitar a liderança. E não foi a macumbaria que corrompeu ele, foi alguém de dentro. Os pecados mortais não é tratado de fora, é de dentro. É a apostasia de dentro. Tem gente que não congrega mais, porque o diabo disse, porque alguém de dentro disse. Tem gente que não dizima mais. Tem gente que não oferta mais. Tem gente que não fala mais em línguas. Tem gente que não acredita mais no poder. Por quê? Porque alguém no nome de Jesus o convenceu dentro da Bíblia que isso é errado. E você percebeu que a doutrina mais forte contra a igreja vem de dentro da própria igreja. Calvino e Armínio vem de dentro da própria igreja. A doutrina do sensacionalismo vem de dentro da igreja. A doutrina que os dons cessaram não vem de fora, vem de dentro. Alguém estudou, alguém no nome de Jesus falou. Essa era a preocupação de Jesus. Por quê? Porque se uma geração aqui era enganada que andava com Jesus, quem dera uma geração que não é Bíblia. Se o diabo tentou convencer Jesus pela palavra, porque tem gente que bate pé e diz, comigo o diabo não tem vez. Aí o diabo chega para Jesus em Mateus 4, Lucas 4, e diz, ele chega para o próprio verbo encarnado e diz, está escrito. O diabo falando para Jesus que está escrito, tentando convencer pela própria escritura. Aí tem gente que não lê, não ora, não consagra, não jejua, e diz que o diabo não deu lugar. O diabo diz, por que eu vou derrubar se você já está caído, você já está lendo comigo? Então a preocupação de Jesus é a apostasia, o esfriamento antes da volta de Jesus. Essa era a preocupação do nosso mestre. Por isso que ele vem ensinando isso aqui, até chegar a Mateus 25 e tratar da parábola das 10 virgens. Ora, aqui ele vai falar sobre a volta do Filho do Homem. Ele vai tipificar através de uma parábola como seria. E perceba que ele vai falar, ele vai dizer, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Em outras traduções da King James atualizada, ela trata de noivas. É semelhante às 10 noivas, às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Essas moças aqui não são só pessoas preparadas para escoltar casamento, são pessoas preparadas para casar também. Elas também têm suas lamparinas, também são chamadas de noivas. Só que, porém, durante um percurso, eu não sei quanto tempo demorou, elas adormeceram. É onde o texto entra, dizendo que alguém vem gritando. No versículo 6, alguém vem gritando e ninguém sabe quem é esse moço que grita. Ninguém sabe quem é esse pregador. Mas ele vem gritando uma mensagem simples, rápida e impactante. E qual é a mensagem? Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Perceba que dentro dessa mensagem algumas características aparecem. Por quê? Porque nós temos 10 dormindo. E não é só as imprudentes, as prudentes também estão dormindo. Todas elas adormeceram. Somente uma mensagem sobre a volta é que vai despertá-lo. Entendeu? Porque o diabo odeia quando prega sobre a volta. Entendeu? Porque o diabo odeia quando prega sobre arrebatamento. Não tem outra mensagem que desperta tanto alguém quanto a mensagem sobre a sua volta. Por isso que o diabo odeia quando alguém fala que ele está voltando. Esse homem ele vai pregar. A sua mensagem é curta, a sua mensagem é pequena, mas tem um poder tão grande que coloca as 10 de pé. Acorda as 10, desperta todas elas. E primeiro, na mensagem, você não encontra o nome do mensageiro,
Você não encontra o nome de quem está pregando. Até porque quem tem que aparecer é a mensagem e não o mensageiro. Deus está dando um recado para eles, que nos últimos tempos Deus levantaria homens que poderiam não ter um bom nome, mas teriam uma boa mensagem. Porque o segredo está no nome do pregador, mas na mensagem que ele tem. A gente tem gente na nossa atualidade que tem fama, tem nome, só não tem mensagem. E Deus não quer nome e fama, Deus quer mensagem. O que desperta é mensagem. O que desperta não sou eu, é o que sai de dentro de mim. Jesus está falando, esse mensageiro não tem nome, ninguém sabe quem ele é, mas a mensagem dele, ela é cura. A mensagem dele é verdadeira. A mensagem dele é impactante. E a minha oração é que Deus levante homens e mulheres que podem não ter nome, podem não ter fama, mas tem uma mensagem. E a mensagem é essa, para despertar a igreja. O problema, escute o problema está aqui. Por quê? Porque às 10 dorme, mas com a mensagem às 10 acorda. Ele não tem nome, esse mensageiro. Até porque quando alguém vai entregar uma carta na sua casa, o carteiro não se apresenta. Ele apenas entrega a carta. Esse é o ofício dele. Ele não tem que dizer quem ele é. Ele está aqui para dizer quem esse aqui é. Esse é o ofício do pregador. Não é se apresentar, mas é apresentar a mensagem. Aleluia. Então, o ofício desse pregador aqui, a mensagem que ele pregou, talvez você nunca viu uma mensagem curta. Ela dura um versículo só. Ele não precisa rodear nada. Ele não precisa implicar. Ele é rápido e objetivo. Ele só diz aí, vem noivo. Sai ao seu. A mensagem causa tão impacto que desperta elas. Só que, porém, todas despertaram. Mas nem todas estavam preparadas. Nem todas estavam atentas. Por quê, Pai? Porque elas estavam metade com azeite de reserva. Metade não tinha azeite de reserva. E para elas continuar a caminhada, era escuro. O encontro do noivo com elas não era dentro do casamento. O encontro com o noivo com elas não era dentro da casa. Era num certo período. E dali para frente o noivo acompanhava elas. É por isso que Paulo disse: nós não vamos encontrar ele na casa, nós vamos encontrar ele no caminho, nos ares. Dali nós vamos com eles. Por isso que para nós continuarmos tem que ter lamparina acesa. Tem que ter lâmpada acesa. Só que por que Jesus está falando isso? Porque a preocupação de Jesus é isso. É crente que tem promessa. É crente que tem nome de noiva, mas está com a lâmpada apagada. Por isso que elas adormeceram, porque a lâmpada apagou. O problema é que o diabo está fazendo de tudo para apagar a lâmpada. Eu já vou entrar na mensagem para você entender. Qual é o problema do texto aqui? É que Jesus está falando de uma geração que anda com a lâmpada apagada. Ora, o diabo, ele faz de tudo para que a lâmpada se apague. Por quê? Porque a lâmpada apagando, alguém vai adormecer, alguém vai dormir. Porque o diabo odeia a lâmpada acesa, odeia a claridade, odeia a luz. Eu li esse texto, eu falei: Jesus, me explica no conotativo para mim entender. Eu estava dentro da minha casa, a minha esposa estava gestante. Ela falou: meu bem, eu estou cansada. Porque as irmãs sabem que a gente assim cansa. Ela diz: eu vou dormir um pouquinho. Eu falei: então vai. Ela deitou na cama. Eu não sei se é só minha esposa, mas ela deitou na cama. Passou pelo botão da lâmpada, não apagou, foi reto para a cama. Quando deitou na cama, aí ela fez o pedido. Aí começa os pedidos depois que deita. Traz água, traz isso, traz aquilo. Está em pé, não tem sede. O dia todo não tem sede. Deitou, tem sede. Ela deita na cama. E de repente ela diz: amor, vem cá. Eu falei: que foi? Ela apaga a luz. Falei: por quê? Porque a luz se incomoda. Eu quero dormir e a luz se incomoda. E aí o Espírito saltou no meu coração, dizendo: está aí, Flávio. Porque o diabo faz de tudo para apagar a luz. Porque a luz incomoda quem quer dormir. A luz incomoda aquela geração que gosta de dormir. É por isso que tem lugares, aqui não, mas tem lugares que não podem pregar isso.
Tem lugares que não pode pregar aquilo. Não é porque a palavra é dura, é porque tem gente dormindo e se acender a luz vai incomodar. Você já percebeu? Você está dormindo no escuro, alguém acende a luz, ofusca os teus olhos. É isso que o diabo tem medo. O diabo tem medo que alguém acenda a lâmpada, porque ele sabe, se acender a lâmpada vai trazer claridade para casa. Se acender a lâmpada vai aparecer sujeira. Se acender a lâmpada vai aparecer problema. Então ele faz de tudo para a lâmpada apagar. Mas que o diabo não, a lâmpada vai manter acesa. É por isso que quem quer dormir não gosta de Bíblia. É por isso que crente que quer dormir não gosta de palavra. Prefere um livro de internet. Prefere mensagem motivacional. Prefere massagem e não mensagem. Evangelho não é para causar arrepio. Evangelho é para causar arrependimento. Porque a gente vê alguns crentes saindo de alguns cultos e dizendo, rapaz, eu me arrepiei quando com a pregação. Aí eu pergunto, mudou o quê? Continua o mesmo mentiroso. Continua o mesmo fofoqueiro. Continua o mesmo adúltero. Continua o mesmo fornicador. Porque mensagem que não causa arrependimento não é mensagem. A mensagem ela causa arrependimento. Pode fazer você saltar, gritar, rodopiar, mas se não mudar de atitude não é mensagem. O diabo não gosta da lâmpada acesa. O salmista de luz para o meu caminho, lâmpada para o meu caminho, e a tua palavra, luz para o meu caminho. Porque o diabo não gosta da palavra, porque quando a palavra é aberta, a luz traz a tonalidade, a luz traz a sujeira, a luz mostra o problema. O diabo faz de tudo para que a lâmpada esteja apagada. É por isso que tem gente que não gosta. A nossa geração aguenta assistir, maratonar uma série, mas não aguenta ouvir 40 minutos de Bíblia. Maratonou o Grey's Anatomy todinho. Eu também maratonei. Eu falei para minha esposa que eu ia fazer o quarto dela, que eu aprendi em casa do. Mas não aguenta ouvir uma hora de sermão bíblico. Uma geração fraca. Uma geração que sabe a Bíblia acaba sonhos e projetos. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se perguntar para ele a escalação Maravilhoso. do time, ele sabe de ponta a ponta. Ele sabe até quem vai ser contratado na nova temporada. Mas pergunta 3 discípulos da Bíblia. Se ele souber Pedro, Tiago e João, por qual que Pedro, Tiago e João. Porque é uma geração que não gosta da palavra. A Bíblia virou um livro de enfeite na nossa casa. Alguém chegou no culto esses atrás e disse o seguinte: eu estava com a minha Bíblia fechada assim, e o pregador abriu a Bíblia com rápido, depressa, e eu não acompanhei o vizinho do lado. Eu vejo que ele disse, eu tenho que abrir a Bíblia. Eu falei, não tempo, ele falou muito rápido, não entendi, eu acompanhei o vizinho do lado. Ele falou que a Bíblia aberta, é a boca de Deus fechada, é um livro qualquer. Eu falei, não fala besteira pra mim. Fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia não perde força quando fecha. É o contrário, é nós que perdemos força quando não abrimos a palavra de Deus. Lâmpada acesa para poder iluminar o caminho. Porque quem quer dormir gosta de lâmpada apagada. Samuel capítulo 3. Eli já está com os olhos escurecendo. Eli já está quase dormindo. E a lâmpada do templo está se apagando. Deus levanta Samuel. Antes que a lâmpada do templo de Deus se apagasse, Deus levanta Samuel para manter a lâmpada acesa. Não é porque tem gente que gosta de dormir que a lâmpada vai ficar apagada.
E se você quiser dormir, eu te dou uma notícia, procura outro lugar, porque aqui a lâmpada vai ficar. Enquanto Jesus falar na nossa tribuna, a lâmpada, quem quer dormir, durma em outro lugar, ou acorda, presta, mas a lâmpada vai manter. Quem quer ir para o céu, levanta a mão, irmão. Eu vou perguntar de novo. Se você tem a chance de dizer que não quer. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem é na palavra, levanta a mão. Quem é apaixonado pela palavra, levanta a mão. Quem lê todo dia a palavra, levanta a mão. Quem vive a palavra, levanta a mão. Que amor é esse? Louvado seja Deus. Que amor é esse que nós queremos do céu, mas não queremos ouvir a palavra? Eu quero morar com Jesus, mas não quero ouvir Jesus. Que amor é esse? Que eu quero casar, mas não quero ouvir a pessoa. Você tem coragem de casar com alguém que não quer te ouvir? Você tem coragem de casar com alguém que não quer nem ouvir você falar? Como é que a gente quer casar com Jesus se a gente não suporta ouvir Jesus falar? Que amor fingido é esse? Que amor interesseiro é esse? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na sua casa? Aí vem pro culto dizendo: Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. É a tua Bíblia que está fechada. Por isso que Deus não está falando. Abra para Deus falar com você. Abra para Ele se comunicar. Aleluia. Ele vem. Elas acordam. Vamos continuar. Mais uma olha para mim e diz: olha, eu não tenho mais azeite. A outra também não. Vamos pedir para elas azeite emprestado. Mas outro diz: não, o azeite é meu. Vá você buscar. Vá você comprar azeite. Só que o problema é que nós estamos tardando demais para estar preparado. Não é tempo de se preparar, é tempo de estar preparado, irmão. Não é tempo de pensar, não é tempo de estar preparado, porque se chegar não vai dar tempo. Ele virá, estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado pronto, não tem negociação. Estarão dois na cama, um vai ser levado, o outro deixado, não tem negociação. É fato. E sabe por que Jesus disse isso? Porque não importa se está no mesmo lugar, não quer dizer que vai para o mesmo lugar. Aleluia, Jesus. Porque tem gente que vai passar a vida toda no mesmo lugar, só não vai morar no mesmo lugar. Aleluia. É o que Jesus está dizendo. Estarão dois no campo, mas porém só um vai. Estarão dois numa cama, mas só um vai. Porque não é porque frequenta o mesmo ambiente que vai para o mesmo lugar. Olha para quem está do lado. Diga: você vai para o mesmo lugar que eu? Já pensou, você passa a vida toda olhando para esse irmão, cumprimentando ele, e vocês não vão morar no mesmo ambiente? E para mim encerrar, elas vão comprar azeite. Só que tem um detalhe importante, cultural. O azeite para casamento não era comprado. O azeite era pisado, extraído. Cada uma tinha que extrair o seu próprio azeite. Ou seja, alguém extraiu pouco azeite, enquanto alguém estava extraindo bastante azeite. Alguém teve tempo livre, mas não quis extrair azeite. Alguém estava extraindo azeite. Quando chegou, alguém tinha azeite de reserva. E alguém não tinha. Vai comprar? Não entra com azeite comprado. Não tem como comprar. É conquistar. Aleluia, Deus. E aí quando chega, quantas entram, irmãos? Quantas que entram? Sim. Quantas? Sim. E quantas ficam lá de fora? Sim. Mas todas eram as noivas. Sim.
Mas são 5 mil esposas. Porque nem toda noiva na terra será esposa do céu. Tem gente que vai passar a vida toda chamado de noiva, mas vai ser responsável pela esposa. Ele não vai casar com quem tem casa com amante. Ele não vai casar com quem à noite está no culto, de dia está com o casinho por fora. Ele não vai casar com quem canta aqui, mas canta outra coisa lá fora também. Tem gente que vai passar a vida toda sendo noiva, mas vai chegar naquele dia e vai dizer, não tem casamento, sai. Vai lá. Casar. Não basta ter título de noiva, tem que ter caráter de noiva. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus! Palavra do céu. Eita maravilha, meu Pai, aleluia! Obediência. Sabe qual é o problema, irmão? Nós pentecostais, nós somos terríveis. Somos julgadores, nós pentecostais. Meses atrás, um aluno na escola dominical se levantou para colocar ele contra a parede. E aí, porque ela viu eu pregando numa igreja, diferente dele, eu gosto de pegar na igreja, porque eu fico bonito. Você parece que Aleluia! gosto. E aí, eu chegando na igreja, eu falei, preta. Aí ela falou, não, porque Deus não me chamou para estar em lugares escuros. E eu na minha pregação você quer chegar. Não, porque eles chamam Jesus de você. Aí não pode criticar isso. Eu falei, irmão, mas sabe qual é o problema? É que Jesus nunca criticou isso. O problema de Jesus era que em outra classe, ele diz, do que adianta você me chamar de Senhor, e também não fazer o que eu mando. Então me chama de você e faça o que eu mando. Porque tem gente que chama de Senhor, mas não faz nada do que ele manda. Aleluia! É palavra para você ouvir, não é para você pular saltar. Não quero que você pule saltar. Eu quero que você saia daqui consciente, que daqui a pouco Jesus volta. E aí a questão é, você vai subir com ele ou você vai ficar? Nós precisamos colocar em prática. Porque se você não influencia ninguém fora, é porque teu evangelho já foi contaminado com esse tempo. Nós precisamos reavaliar o nosso cristianismo. Nós não estamos aqui brincando. Isso aqui não é apenas um teatro, não é apenas uma ONG, isso aqui é a igreja, organismo vivo de Deus na terra. Ser igreja não é frequentar culto, ser igreja é ter caráter. Aleluia, Senhor! Culto não é ensaiar, culto é vida, é altar. Louvado seja Deus! Porque tem gente que acha que culto é ensaiar com o grupo. Tem gente que acha que culto é cantar aqui no fim. Não é, irmão. Culto é íntegro. É desde quando eu acordo até quando eu me deito. Culto é o jeito que eu trato meu pai. Culto é o jeito que eu trato a minha mãe. Culto é o jeito que eu trato o esposo. Culto é o jeito que eu trato a esposa. Culto é integridade. Porque tem gente que canta bem, mas não vive bem. Meu Deus, aleluia. Adoração não é o que eu canto. Adoração é tudo a ver com aquilo que eu vivo. Aleluia, Senhor! Aleluia. Deus de poder. Aleluia. Eita maravilha, meu Pai! Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu vivo. Aleluia, Deus! Adoração é o que eu estilo de vida. Agora a gente não aprende isso. A gente vai ficar com o nosso cristianismo. A gente vai ficar com a nossa religião. A gente vai ficar com o nosso terno na nossa gravata. A gente vai ficar com as nossas agendas. Enquanto a gente não mudar o nosso cristianismo, nosso conceito de viver um evangelho de verdade. E é para isso que ele nos chamou. É para isso que ele predestinou. É para isso que ele chamou a igreja, para a salvação. Aleluia, Pai da glória! Você quer ir para o céu, irmão? Senhor, Aleluia! e o que você está fazendo para ir para lá? Essa é a questão, todo mundo quer ir. Mas o que você está fazendo para ir para lá? Esse é o tema desse congresso. O noivo vem. Mas e você? Quem você vai ser? A prudente? Ou a louca?
Aleluia. Quem você vai ser? Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia. Maravilha, meu A minha Deus. esposa fala assim, Aleluia. o teu ministério é tão engraçado, porque tem dia que Jesus acaba com o poder de Deus, tem dia que Jesus acaba com tristeza. Aleluia. Tem crente que acaba com o público, acaba com esse fulano. Tem crente que acaba com o pecado e acaba com o pecado. A palavra precisa ser falada. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Eu não quero vir aqui pregar para você pular essa porta, eu quero vir pregar. Aleluia, Você vir no Pai. próximo culto, você fala, pastor, eu quero ser um obreiro melhor. Eu quero ser um crente melhor. Eu Aleluia. preciso mudar de vida. Porque daqui a pouco Jesus vem. Tem alguém aqui essa noite, irmão, para aceitar a Jesus? Ou se reconciliar com Jesus? Tem alguém que está afastado, precisa renovar a sua aliança? Isso aqui não é para quem está fora, é para quem ainda está dentro da igreja, mas se afastou de Jesus. Está na igreja, mas está longe de Jesus. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Ele? Glória a Deus. Quer reatar a sua amizade com Ele? É só fazer uma reavaliação aí de quem você é, quais são os seus sentimentos, as suas atitudes. E aí você vai perceber o quão perto ou distante você está dele. Feche seus olhos que eu vou orar pela sua vida. Feche seus olhos. E como se fosse a nossa última oração, que pode ser a nossa última oração. Pode ser a nossa última oração. Eu falei para minha esposa, meu amor, pode ser que eu não volte. Eu não quero dizer que eu te amo. Pode ser que eu não volte. Pode ser que a gente se encontre lá em cima. Pode ser que seja o último congresso. Pode ser que seja o último. Pode ser que nem termine o congresso amanhã. Pode ser que ele venha antes. A questão não é quem você é aqui, a questão é quem é você depois da meia-noite. Aleluia. Quem é você depois do toque da trombeta? Quem é você depois da morte? Não é quem você é aqui, é quem você será depois. Essa é a consciência que está. Pai, nós oramos porque tu és bom. Nós oramos porque a tua misericórdia dura para sempre. Ele calabalaça e o forte lemarachá. Senhor, eu sei que tem que alguém aqui, Senhor, que precisa ouvir essa verdade. Senhor, tu és o dono da palavra, e através da tua palavra, desça agora com o teu Espírito tocando na tua igreja. Desça agora moldando o caráter, Senhor. Porque avivamento, Senhor, não é um pulo salto. É muito bom isso, Senhor. Mas avivamento é quando alguém sair daqui e parar de mentir. Avivamento é quando alguém sair daqui e começar a respeitar a liderança. Avivamento é quando alguém sair da porta para fora e perceber que tem que mudar de vida, Senhor. Esse é o avivamento que irá acontecer, Senhor. Avivamento sem barulho, mas com mudanças extraordinárias e radicais. Senhor, ao sair da porta para fora, Senhor, que os crentes que entraram aqui saiam crentes fervorosos, Senhor. Eu sei, Senhor, que talvez alguém pense, mas não aconteceu nada aqui. Mas da porta para fora tem crente que vai sair chorando. Tem crente que vai chegar em casa, vai entrar no quarto, fechar a porta e voltar ao relacionamento contigo, Senhor. Esse é o avivamento que a tua igreja precisa. Avivamento de mudança, de transformação. E pelo poder da tua palavra, como pregoeiro da tua palavra, a autoridade que está sobre o meu nome agora como profeta, todas as obras do diabo, todo o espírito, Pai, que impede, toda a obra do diabo, desânimo, depressão, ansiedade, tristeza, em nome de Jesus, através do poder da tua palavra, saia, caia por terra, que a tua palavra entre a vida, Senhor, como avivou a tua igreja em Atos, como avivou a tua igreja no Antigo Testamento, pelo poder da tua palavra, a tua palavra que levanta, que cura, que restaura, que liberta. Eu sei que tem crente que não consegue mais orar, eu sei que tem crente que entrou aqui que não sente mais a tua presença, mas a partir de hoje, Senhor, pelo poder da tua palavra, a lamparina vai voltar a acender, o óleo vai descer, o Espírito vai tomar essa vida pelo poder da tua palavra. E quando ele voltar para essa congregação, a oração vai ser diferente, a pregação vai ser diferente, o falar vai ser diferente, porque o Senhor visitou nessa noite de sábado, pelo poder da tua palavra, tirando tudo aquilo que impede, trazendo luz. Tem crente recebendo o poder da palavra, transforma.
Pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder da tua palavra que voltamos à origem, pelo poder da tua palavra que voltamos à simplicidade da igreja, pelo poder da tua palavra que voltamos a sentir o poder do teu Espírito. Feche teus olhos, feche teus olhos e ore. Feche teus olhos e ore. Que pelo poder da palavra, a unção liberada sobre este ambiente. E agora sim a unção está liberada sobre esse ambiente pelo poder da palavra. Mas não é um som apenas que derruba, é um som que transforma, é um som que gruda. Tem crente que vai sair daqui diferente do outro. Tem crente que vai sair daqui com um jeito de falar diferente, com um jeito de agir diferente. A oração vai ser diferente, o relacionamento vai ser diferente, o casamento vai ser diferente. A palavra, o avivamento vai entrando no coração, no mandamento, o sentimento e a vontade. Feche os olhos e ore. Ah, meu Deus, que maravilha, Senhor. O Senhor é muito. E como é bom estar na presença do Senhor. Eu quero aqui primeiramente agradecer ao meu Deus, agradecer por tudo isso que Ele fez neste lugar nessa noite. Eu sei que você vai sair daqui, como já foi falado, abençoado. Agradecer ao meu pastor, missionária Renata, por confiar na gente. Agradecer a cada um de vocês que veio cooperar nessa noite, cada círculo de oração que veio aqui adorar o Senhor juntamente conosco. Cada irmão que saiu da sua casa com propósito de vir aqui também, juntamente conosco, exaltar aquele que é digno de honra e de glória. Eu só tenho que agradecer pela vida de cada um de vocês. O pastor Flávio, que prontamente saiu lá de Camboriú e veio até aqui trazer essa palavra gloriosa ao meu seu coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E que vocês voltem para os seus lares renovados, abençoados. E que Deus derrame ainda muito mais sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou aqui passar para o meu pastor e ele vai estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Assim como a missionária já fez seu agradecimento, Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Antes de nós estar encerrando, eu quero, em nome do Círculo de Oração Rosa Sarana, nós estaremos entregando uma lembrancinha, aleluia, para o pastor Flávio, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o presbítero Adelmo para estar entregando, glórias a Deus, dar essa honra para ele, né, irmão? Glórias a Deus, em nome do Senhor. Aleluia. É simples, mas é de coração. Deus te abençoe. O Senhor continua sendo esticado, usado nas mãos do Senhor, por onde o Senhor passar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, só nos resta nós se despedir em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã vai estar conosco, aleluia, o pastor Paraguaci. Amém? Se você não tiver culto na sua congregação, quiser vir cooperar conosco, será bem-vindo. Mas se você tiver culto na sua congregação, fica na congregação ajudando o seu pastor. Amém? Oramos e agradecemos o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Neste momento eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a vida do teu servo, que irá retornar à sua casa, Senhor Deus. Assim como o Senhor trouxe em paz e segurança, o Senhor leva em paz e segurança, guardando e livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe cada círculo de oração que veio cooperar conosco, meu Pai. Toma essas mulheres nas tuas mãos, Senhor Deus, usando como labareda de fogo, Senhor. Pai querido, Pai amado, derrama das bênçãos e da grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus,